A gente tá aqui no Museu de Geociência. O meu nome é Gabriela, sou do segundo E. Eu tô aqui com a Yasmin, do segundo D, e com a Sabrina, do segundo B. Terceiro, Perdão. Oi, boa tarde. A gente tá aqui com a monitora Bianca e com a monitora Carol. E a gente tá no Museu de Geociência, como ela disse, e ela vai explicar um pouquinho pra gente. Bom, gente, esse aqui, vou falar um pouco agora sobre essa réplica que tá aqui no saguão do Instituto. Muita gente pensa que é o T-Rex, mas na verdade esse é o Allosaurus fragilis. O Allosaurus fragilis viveu no período Jurássico, há 166 milhões de anos atrás. Já o T-Rex viveu há 66 milhões de anos, no período Cretáceo. Então o T-Rex está mais perto da gente do que do Allosaurus. Ele é como se fosse um avô do T-Rex, por exemplo. Ele podia chegar até 14 metros de comprimento e pesar até 4 toneladas, que é 4.000 quilos. Okay? Ele era um animal carnívoro. E eu queria falar agora algumas mentiras que alguns filmes contam pra gente. Por exemplo, Jurassic Park. O principal dinossauro que tá lá na logo é o T-Rex, mas o T-Rex não viveu no período Jurássico. Então essa é uma das mentiras, Outras mentiras é que o corpo deles não era coberto de escamas, Na verdade, evidências falam que os descendentes dos dinossauros, hoje em dia, são as aves. Então, por exemplo, as galinhas, os cisnes, os pombos, todas as aves são descendentes dos dinossauros. A gente pode ver isso, por exemplo, ali no pé dele, parece um pé gigante de galinha, por exemplo. Ok. E o que as aves têm pelo corpo? Penas. Então, muitas evidências falam que os dinossauros tinham penas. Ok. Então, o Allosaurus tinha penas, o T-Rex tinha penas. Eles usavam a cauda para se equilibrar. E algumas diferenças entre ele e o T-Rex é que o T-Rex tinha só 2 garras na mão e o braço mais curtinho. Já o Allosaurus, ele tem 3 garras e um braço mais assim alongado. E outra coisa que o filme conta pra gente também, eles não conseguiam correr, por exemplo, atrás de um carro. Eles não conseguiam correr tão rápido porque eles eram muito pesados. Então os ossos deles poderiam quebrar. Eles conseguiam chegar a mais ou menos 15 km por hora, por aí. Ok? E mais uma mentira é o rugido. Não tem como a gente saber como que era o rugido de um animal há milhões de anos atrás. Então o rugido dele é o rugido de vários animais misturados, porque no filme ele tem que dar medo, Mas a gente não sabe. Por exemplo, ele poderia piar, já que que os descendentes dele são as aves, por exemplo. Museu de Geociência hoje com a monitora Bianca e com a monitora Carol. E a gente está no setor de rochas e elas vão explicar um pouquinho pra gente sobre. Posso? Você já estudaram sobre os tipos de rocha? Sim. Eu tenho aqui um tipo de rocha. Que tipo de rocha vocês acham que é? Sedimentar, magmática ou metamórfica? Metamórfica, sedimentar. Elas são o mesmo tipo. Metamórfica. Sedimentar. Então, magmática. Por quê? O que o nome magmática lembra? Que foi transformada, tipo assim. Chama magmática porque elas são formadas a partir do resfriamento do mar. E por que uma ela é toda colorida e a outra não? Não sei. Porque esse aqui, o granito, ele foi resfriado do lado interno do cão, do lado interno. Agora, esse aqui que é o basalto, ele saiu do cão e já se formou. Então não deu tempo de eu formar os cristais. Vocês sabem a diferença de mineral e rocha? Não, mais ou menos. Só que Ai, que vergonha, eu esqueci o que o Rô falou. Tá. É que o nosso professor explicou, só que agora... Pra eu ter um mineral, eu preciso ter um sólido, ok? Um sólido com uma estrutura cristalina definida e tem que ser natural. Então eu não posso ir lá e fazer um mineral. E meu corpo também não pode produzir, tem que ser inorgânico. Agora, quando eu tenho um conjunto de minerais, eu vou ter uma rocha. Por exemplo, essa aqui é o granito. Vocês estão vendo essa parte mais clarinha aqui? Sim. É o mineral granito.
mineral quartzo, quer dizer. Essa parte aqui mais marronzinha é o mineral feldspato. E essa parte mais escura é o mineral mica, que é formada como se fossem várias camadas, uma em cima da outra. Então, quando eu tenho um conjunto de minerais, eu vou formar uma rocha. A gente já falou aqui das rochas magmáticas. Vocês sabem como se formam as rochas sedimentares? Basicamente, outras rochas. Vamos imaginar que essa rocha aqui está lá fora. O que pode chegar aqui nela? O tempo, né? O tempo, por exemplo, pode chegar chuva, água da chuva, luz do sol, vento, né? Que esse processo a gente geralmente chama de temperismo. Então, vou imaginar que milhões e milhões de anos está chegando aqui luz do sol, chuva, vento. Milhões de anos. O que vocês acham que vai acontecer com essa rocha? Vai se desgastar. Ela vai começar a se desgastar, né? Ela vai começar a se desfazer, né? E ela vai começar a quebrar em pequenos pedacinhos, que vão ser os sedimentos. Por isso, rocha sedimentar. Um exemplo de sedimento, por exemplo, é areia. A areia da praia é um sedimento, por exemplo. E esse sedimento... Aqui eu tenho uma rocha sedimentar, que é o arenito. E se vocês passarem a mão, vocês vão sentir como se fosse areia mesmo. E ela é formada por várias camadas. Agora vamos imaginar assim, né? Teve o intemperismo, foi e começou a formar vários sedimentos. Aí o sedimento foi se juntando, se juntando, se juntando, se juntando. Vamos imaginar que tem um prédio de sedimento. O que vai acontecer com o grãozinho que estava lá embaixo? Ele vai ser esmagado, né? Vai ser meio prensado. E com isso ele vai formar uma nova rocha, que é a rocha sedimentar. Okay? Sim. E o metamórfico. O que esse nome lembra? Metamorfose. Vou dar um exemplo do Juan, que ele fala dos Power Rangers. Power Rangers? Porque ele tá lá normal, ele morfa e se transforma. Sim. Não, vocês conseguem ver alguma semelhança entre esse é o granito e esse é o lunar? A cor, né? As cores. E o que são as cores? São minerais. Minerais. Não parece que eu peguei essa aqui e estiquei? Porque por conta de muita pressão e temperatura, transformou em minerais. Ok? Então tá. Agora, eu quero que vocês me respondessem uma coisa. Qual dos 3 tipos de rocha que eu falei, magmática, sedimentar ou metamórfica, eu posso encontrar um fóssil? Sedimentar? Só na sedimentar? Então vamos imaginar assim. Eu tenho um vulcão na magmática. Vamos começar pela magmática. E cai um dinossauro lá dentro. Vocês acham que vai sobrar alguma coisa? Acho que não. No magma? Não. Então na magmática eu não posso ter um fóssil. E na metamórfica? Eu vou ter muito calor, vai ter muita pressão e temperatura. Se tiver algum fóssil ali, vai ser esmagado. Não vai sobrar nada. Então eu só vou poder ter um fóssil na rocha sedimentar. Ok? Aqui eu tenho um fóssil de uma coisa mais antiga que o T-Rex. É um animal, o que vocês acham que pode ser? Eu ia falar Tem um animal inteiro aqui. Não sei. Bora, vive no mar. Provavelmente tem peixe. Isso. Esse aqui é um fóssil de verdade de 110 milhões de anos de um peixe. E dá pra ver que ele conservou aqui até a carne. Geralmente é mais fácil a gente encontrar assim, ó. Tá preservado só o esqueleto. Uau. Meu Deus.
Bom, meninas, essa daqui é uma mesa estratigráfica. Ela simula o trabalho que o paleontólogo e o arqueólogo fazem na vida real, né? Lembrando que o paleontólogo é aquela pessoa que vai procurar fósseis de animais, né? E o arqueólogo vai procurar mais coisas relacionadas aos seres humanos. Vocês lembram o que são fósseis? Algumas palavrinhas-chave? Qualquer palavrinha, pode ser palavras soltas. Fósseis, no caso, seria os ossos de animais antigos, por exemplo. Isso, ossos de animais antigos. Mais alguma palavra? Isso, é perfeito o que vocês disseram, né? Tudo isso junto forma os que são os fósseis, né? O fóssil, como vocês falaram de ser plantas também, isso foi um ponto muito importante. Eles são qualquer registro, qualquer evidência de que já teve vida há muito tempo atrás, como vocês citaram. Então o tempo aqui é muito importante. Tanto que para se considerar um fóssil tem que ter passado já no mínimo 10 mil anos que aquilo, né, foi deixado como uma evidência. Então os fósseis, como vocês disseram, podem ser ossos de algum animal que a gente acha, podem ser as plantas, como a gente tem aqui em exposição, inclusive na exposição dos fósseis do Araripe. A gente tem iquinofósseis, como o xixi do dinossauro ali, que depois a gente pode mostrar para vocês, que é a marca do xixi no chão. Isso também é um fóssil porque mostra que teve alguma vida naquela época. Pegadas de animais que a gente acha pelo chão. Então tudo isso são fósseis. E quando a gente olha para a humanidade, por exemplo, quando a gente estuda em artes, aquelas pinturas rupestres, né, que mostram que a humanidade já passou por ali, isso também é considerado. Então, aqui vocês vão ter a experiência de um dia como paleontólogas e arqueólogas procurando fósseis, né? A gente tem muitas réplicas, mas tem alguns fósseis de verdade também, né? Então, a gente conversou que os fósseis são achados nas rochas sedimentares, né, que é aquela que se forma pelos grãozinhos que vão caindo, né? Vocês acham que então os fósseis, eles são mais frágeis ou eles são muito resistentes? Eles têm a resistência deles, mas dependendo do que vocês forem, eles podem ser frágeis. Isso, exatamente, né? Tanto que a ferramenta de trabalho de vocês hoje vão ser pincéis, né? Porque como ele fica em rochas sedimentares, embora seja uma rocha e pareça ser dura, isso, perfeito. Elas são bem sensíveis, elas quebram muito mais fácil do que uma magmática ou que uma metamórfica, tá? Então, essa vai ser a ferramenta de trabalho de vocês que a Bianca vai entregar. E um ponto muito importante, né, foi também que você comentou sobre a formação dos fósseis, né? Então, realmente, o fóssil é aquilo. A gente tinha alguma espécie de vida, né, que por algum motivo ou morreu, né, e aí ela cai em algum lugar e começa a ter deposição de areia em cima. E é o que você disse, tudo que estava de vivo ali sai e os minerais que estão em cima naquele sedimento começam a se depositar ali. Então a gente tem, né, por isso que acaba formando rochas, ocorre uma fossilização. Então vocês vão ver bastante coisa interessante aqui na mesa, tá bom? Então, eu vou pedir para cada uma de vocês ficar numa mesa, porque aí a gente consegue ver todos os fósseis, vocês vão ver que tem coisas bem legais. E aí depois a gente conversa um pouquinho sobre o que vocês acharam, tá bom? Então, podem começar. Então vocês, né, já ganharam o dia como paleontólogas. Olha o quanto de coisa vocês acharam. Sim, então de parabéns. E agora a gente queria saber, né, porque o paleontólogo, além de procurar o fóssil, achar, identificar, né, ele também faz outras coisas, né? Então, olhando para essas 3 mesas que a gente tem, qual vocês acham, né, cada mesa tem um tipo de fóssil? Que mesa vocês acham que é a mais antiga? Onde estão os fósseis mais velhos?
Essa? Todo mundo acha que é essa? E se eu disser que é essa primeira aqui? Perfeito. Esse é um dos primeiros pontos que o paleontólogo, né, e também o geólogo vai sempre olhar quando ele acha alguma coisa. Qual é a mais antiga, né? Então a gente tem 3 mesas, cada uma está num nível. E o que você lembrou foi perfeito, né? Olha os fósseis que a gente tem aqui. Todos eles são fósseis, né, do ambiente marinho. Então vocês acharam os trilobitas, os leões marinhos. Como é o nome deles? Escorpião marinho. Escorpião marinho, tem bastante conchas, né? E como você bem lembrou, a vida realmente começou no oceano. Então essa é a mesa onde tem os fósseis mais antigos. Isso, perfeito. E o paleontólogo, né, também costuma olhar. Lembra que a gente comentou que só vai achar fósseis na rocha sedimentar? Ela é uma rocha que vai se formando pelos grãos que vão caindo. Então, quanto mais embaixo, mais antigo foi o grão que caiu primeiro. Então, quando a gente olha, essa é a mesa mais baixa, as outras vão subindo. Então, 2 coisas que o paleontólogo sempre vai olhar. Qual é isso e o tipo de fóssil que a gente tem. Perfeito. Então, agora vocês viram o museu, vocês conseguem falar qual que é a importância das geociências? É muito importante para a gente poder descobrir tudo que já existiu na Terra e o porquê nós podemos ser assim hoje em dia, o porquê de muitas espécies serem como são hoje em dia. Vendo como eles eram antigamente, dá para ter uma noção da forma que eles foram evoluindo e por que eles são assim hoje em dia. Tanto que tem uns aí que são muito parecidos com como eles eram antigamente, só muda tipo às vezes o tamanho, talvez um pouco o formato de algumas partes do corpo, mas fora isso é bem legal, bem interessante mesmo. Muito bem, falou muito bem. Então, por exemplo, aqui no museu, por que tem um celular aqui? Creio eu que seja pra mostrar, tipo, a evolução mesmo. A gente, tipo, antigamente não existia o celular, mas quando a gente inventou, foi uma criação, não? Poderia ser, mas ele também tem coisas, tipo, de pedra, essas coisas, não tem isso. Então, por exemplo, o celular, na tela dele vai ter alumínio, vai ter sílica. No chip dele, por exemplo, vai ter cobre, vai ter ouro. Então, a ideia aqui é mostrar o quanto a geociência está em tudo na nossa vida. Isso, ela está nos nossos dias. Então, a geociência ela vai estar em tudo no nosso cotidiano. Vocês já ouviram falar de um geólogo? Um profissional chamado geólogo? Então, o geólogo, então, ele vai atuar na parte de encontrar, de saber onde é que vão estar cada mineral, cada coisa. Então, por exemplo, para mim construir um celular, eu vou precisar de alumínio, vou precisar de sílica, e quem sabe onde é que isso vai estar? Um geólogo. Um geólogo. Então, eu vou precisar de um geólogo para fazer toda essa parte. Então, basicamente, o trabalho do geólogo é achar esses minerais. Isso, exato. Isso, basicamente isso, pra gente poder construir aqui a nossa vida. Também tem a grafita, por exemplo, que é usado para fazer a ponta do lápis. E petróleo, por exemplo, aqui tem vários vidrinhos de petróleo, porque ele vai ser feito a partir das rochas sedimentares, a partir dos minerais, vai se formar ele. Então são várias coisas aqui que estão mostrando a geociência no nosso cotidiano e como ela é importante. Tchau, gente! Esse é o fim da nossa expedição ao museu. Espero que vocês gostem assim como nós gostamos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Até mais!